Como prometido, vamos continuar falando sobre a descoberta Cara Hora. Vamos conhecer nesse vídeo por que Cara Hora desapareceu, o que o DNA dos antigos habitantes pode revelar sobre suas origens, a arquitetura de Cara Hora e muito mais. Já chega deixando o seu joinha e se inscrevendo no nosso canal para que você fique por dentro de curiosidades insanas. Vamos começar. Por que Cara Hora desapareceu? Teorias sobre o fim da cidade. A descoberta de Cara Hora não só levantou questões sobre sua origem e importância, mas também sobre o seu fim. Como uma cidade tão estrategicamente posicionada, com estrutura urbana avançada e conexões comerciais significativas, desapareceu quase sem deixar vestígios históricos? Os estudiosos trabalham com várias hipóteses, e todas são igualmente intrigantes. A primeira teoria considera mudanças climáticas abruptas. A região da Sibéria passou por períodos de resfriamento intenso entre os séculos I e IV depois de Cristo, o que pode ter tornado a vida em Cara Hora insustentável. Invernos mais longos, escassez de alimentos e o congelamento de rotas comerciais poderiam ter forçado o abandono da cidade. Isso seria consistente com padrões de migração observados em outros povos da Eurásia nessa época. Outra hipótese relevante é a de conflitos armados. A localização estratégica de Cara Hora a colocava no meio de disputas entre impérios e tribos nômades em constante movimento. Os registros históricos mostram que os Xiongnu, os Citas e mais tarde os Hunos protagonizaram confrontos frequentes na região. Cara Hora pode ter sido saqueada, destruída ou forçada a se render diante de uma invasão. Há ainda a possibilidade de declínio econômico e isolamento. Se a cidade dependia de rotas comerciais específicas, qualquer mudança de rota ou crise nas civilizações com as quais mantinha contato poderia ter quebrado seu sustento. Uma seca prolongada ou a ascensão de centros comerciais concorrentes ao sul também poderiam ter drenado sua população aos poucos. Mais recentemente, escavações revelaram vestígios de incêndios em algumas áreas da cidade. Camadas de carvão e estruturas carbonizadas indicam que pelo menos parte do assentamento foi consumida pelas chamas. Isso poderia ser resultado de um ataque, de um desastre acidental ou mesmo de um ritual de abandono, comum em culturas que consideravam as cidades como entidades espirituais. Há ainda teorias mais ousadas, incluindo doenças ou epidemias, como pragas que teriam dizimado a população. Embora não haja evidência concreta até o momento, os arqueólogos esperam que futuras escavações tragam ossadas humanas que possam revelar causas de morte por meio de análise de DNA e patógenos fossilizados. É possível que o fim de Cara Hora não tenha sido causado por um único evento, mas por uma combinação de fatores: instabilidade climática, conflitos, problemas econômicos e colapsos internos. Assim como muitas civilizações da antiguidade, ela pode ter sucumbido ao peso do próprio tempo. O mistério permanece. E talvez nunca tenhamos todas as respostas. Mas cada camada escavada, cada artefato desenterrado, aproxima a humanidade de entender não só o fim de Cara Hora, mas os ciclos de surgimento e queda das civilizações ao longo da história. O que o DNA dos antigos habitantes pode revelar sobre suas origens? Uma das maiores promessas das escavações em Cara Hora é o potencial de análise genética dos restos mortais encontrados sob o permafrost. Em um local onde a preservação natural é excepcional, há grandes chances de recuperar DNA antigo em boas condições, algo raríssimo para sítios arqueológicos tão antigos. E por que isso é tão importante? Porque o material genético pode fornecer respostas diretas sobre quem eram os habitantes de Cara Hora. Com o avanço da arqueogenética, os cientistas conseguem reconstruir perfis genéticos completos de indivíduos que viveram há milhares de anos. Isso permite traçar origens étnicas, padrões migratórios, aparência física e até predisposições a doenças. Em outras palavras, o DNA pode contar uma história silenciosa e invisível da cidade perdida. Se os habitantes de Cara Hora possuírem uma mistura genética de povos citas, Xiongnu, eurasianos ou até europeus e chineses, isso confirmaria que a cidade era um verdadeiro caldeirão multicultural, algo já sugerido pelos objetos encontrados no local. Além disso, comparando os dados genéticos com bancos de dados modernos, será possível entender se há descendentes vivos desses povos em regiões atuais como Mongólia, Rússia ou até países da Ásia Central. Outro dado fascinante que o DNA pode oferecer é a reconstrução facial digital. Utilizando softwares modernos, os cientistas conseguem criar rostos com base na estrutura óssea e genética, possibilitando uma reconstituição realista dos antigos moradores. Isso poderia humanizar ainda mais a história de Cara Hora, mostrando que por trás das ruínas havia indivíduos com rostos, nomes e histórias próprias. Além disso, o estudo genético pode revelar aspectos culturais e sociais da população. Por exemplo, o grau de diversidade genética pode indicar se havia casamentos entre diferentes etnias ou se o grupo era fechado. A análise dos cromossomos hípico e mitocondriais também revela informações sobre a linhagem paterna e materna, permitindo mapear rotas migratórias com uma precisão impressionante. O uso do DNA é, sem dúvida, um divisor de águas na arqueologia moderna. No caso de Cara Hora, ele pode transformar uma história baseada em ruínas e suposições em uma narrativa com rostos, trajetórias e conexões humanas que atravessam milênios.
Mais do que apenas escavar, os cientistas agora estão decifrando o código genético de uma civilização esquecida. E isso pode mudar para sempre o que sabemos sobre os povos antigos da Eurásia. A arquitetura de Kara Hora. O que as ruínas revelam sobre a vida cotidiana. As fundações e estruturas escavadas em Kara Hora oferecem uma visão rara sobre a arquitetura de uma civilização esquecida. Apesar da maior parte da cidade estar soterrada e parcialmente destruída, as escavações revelaram um padrão urbanístico surpreendentemente organizado para os padrões das estepes da antiguidade. Isso indica que Kara Hora era muito mais do que um simples acampamento nômade. Era uma cidade pensada, construída e habitada com propósito. Os arqueólogos identificaram áreas residenciais claramente separadas de zonas comerciais e espaços abertos, que podem ter servido como praças ou locais de culto. As casas tinham bases retangulares feitas de pedra e madeira, com divisões internas que indicam cômodos múltiplos, algo incomum em sociedades nômades, o que sugere uma tentativa de sedentarização. O uso de argila como isolante térmico nas paredes mostra preocupação com o conforto e a proteção contra o clima rigoroso da Sibéria. Foram encontrados também vestígios de sistemas de drenagem e possíveis canais para irrigação rudimentar. Essa infraestrutura é um indício claro de que havia uma gestão comunitária do espaço urbano, com um nível de organização digno de sociedades mais avançadas. Há até sinais de um possível mercado ao ar livre, onde os habitantes podiam trocar bens, alimentos e utensílios, evidenciado por uma concentração de fragmentos de cerâmica e objetos de origem variada. Outro detalhe intrigante é a simetria entre os blocos residenciais, o que pode indicar alguma forma de padronização ou controle sobre o crescimento da cidade. Isso levanta hipóteses sobre a existência de um governo local ou de líderes que coordenavam a construção e a expansão urbana. As ruínas também mostram que Kara Hora valorizava a estética. Algumas pedras trazem inscrições e padrões gravados, o que sugere preocupação com o simbolismo e a decoração. Embora ainda não se saiba ao certo o significado dessas marcas, elas podem indicar práticas religiosas, heráldicas ou até alfabetização parcial. A arquitetura de Kara Hora não apenas revela um senso prático de habitação em um ambiente hostil, mas também um projeto cultural. Ela mostra que os antigos habitantes tinham identidade, organização e objetivos claros. Cada ruína, cada parede, cada fragmento arquitetônico é um testemunho de como viviam, como se protegiam, como se relacionavam e de como pretendiam permanecer naquele lugar por gerações. Descobertas recentes e o que ainda pode ser revelado. Desde que a localização de Kara Hora foi confirmada por meio de imagens de satélite e drones térmicos, a região tem sido alvo de intensas escavações científicas. Equipes da Rússia, Alemanha e China estão trabalhando em conjunto, transformando o local em um verdadeiro laboratório a céu aberto. E mesmo com apenas uma fração do sítio explorada até agora, as descobertas já são impressionantes e promissoras. Entre os achados mais recentes estão tumbas intactas, com esqueletos em bom estado de preservação, sepultados com objetos pessoais como joias, armas e até instrumentos musicais rudimentares. Essas tumbas podem revelar aspectos cruciais sobre rituais funerários, estrutura social e crenças espirituais do povo de Kara Hora. Outro avanço veio com a detecção de estruturas subterrâneas ainda não escavadas. Usando radar de penetração no solo, GPR, os cientistas identificaram grandes câmaras enterradas que podem ser depósitos, templos ou sedes administrativas. Isso indica que grande parte da cidade ainda está escondida sob camadas de gelo e sedimentos, e que o que foi encontrado até agora é apenas a ponta do iceberg. Além disso, a presença de inscrições misteriosas nas pedras e objetos cerâmicos levou os especialistas a uma nova fronteira: a decifração de um possível sistema simbólico ou até uma proto-escrita. Caso se confirme, essa seria uma das descobertas mais revolucionárias da arqueologia moderna na Eurásia, pois revelaria um povo com capacidade de registro e comunicação escrita, algo raro entre civilizações das estepes. Tecnologias modernas, como fotogrametria 3D e análise isotópica, também estão sendo empregadas para mapear as áreas urbanas e reconstruir virtualmente como era a cidade em seu auge. Essas reconstruções serão fundamentais para a compreensão pública e acadêmica do sítio, possibilitando visitas virtuais e documentários mais realistas. O potencial de Kara Hora é tão vasto que muitos arqueólogos já a comparam à descoberta de Pompeia ou Göbekli Tepe, com a diferença de que ainda há muito por ser revelado. Estima-se que apenas 15% do local tenha sido escavado até o momento. Ou seja, nas próximas décadas, novas e surpreendentes revelações poderão emergir do solo congelado da Sibéria, desde textos codificados até estruturas monumentais. A cidade perdida de Kara Hora está apenas começando a contar sua história. E cada escavação é um novo capítulo, que promete desafiar tudo o que sabíamos sobre os povos antigos das estepes. O futuro de Kara Hora: preservação, turismo e impacto histórico. Com sua descoberta ainda em curso, Kara Hora se apresenta como um dos sítios arqueológicos mais promissores da atualidade. Mas o futuro da cidade perdida dependerá não apenas da ciência, mas também de decisões políticas, ambientais e culturais. Como preservar esse tesouro? Como equilibrar a exploração científica com o respeito à história e ao ambiente?
A primeira preocupação dos arqueólogos é com o aquecimento global. O derretimento do permafrost está expondo ruínas que, uma vez descongeladas, entram em rápido processo de deterioração. Isso exige uma corrida contra o tempo. Estruturas, artefatos e até restos humanos precisam ser cuidadosamente removidos ou protegidos antes que o gelo que os preserva desapareça para sempre. Nesse contexto, muitos defendem a criação de uma zona de proteção arqueológica permanente, administrada em conjunto por cientistas e pelo governo russo com apoio internacional. Essa medida seria essencial, não só para a preservação do local, mas para garantir que futuras gerações possam estudar e se encantar com Cara Hora. Ao mesmo tempo, há planos iniciais para transformar o local em um polo de turismo científico controlado, com centros de visitação, trilhas ecológicas e até reconstruções digitais da cidade em realidade aumentada. Assim como Machu Picchu ou Pompeia, Cara Hora poderia se tornar um ponto de fascínio global, desde que o turismo seja bem planejado e não prejudique o delicado ecossistema da região. No campo acadêmico, Cara Hora já está gerando uma revolução. Universidades e centros de pesquisa estão formando novas frentes de estudo sobre os povos das estepes, reavaliando cronologias, rotas comerciais e até conceitos sobre identidade cultural. A cidade também inspira debates sobre como as civilizações antigas resistiam ou não às mudanças climáticas, uma lição bastante relevante para o mundo atual. Por fim, há o impacto simbólico. Cara Hora, mesmo sendo apenas uma silhueta de pedra sob o gelo, é um lembrete poderoso de que a história humana ainda está cheia de capítulos não escritos. Ela nos ensina que a civilização pode florescer nos lugares mais improváveis, que a memória pode ser enterrada por milênios, e que o tempo, embora silencioso, nunca apaga por completo as marcas deixadas por quem viveu, construiu e sonhou. Cara Hora não é apenas mais uma cidade antiga, é um elo perdido entre o Oriente e o Ocidente, entre o passado e o presente, entre a história e o mistério. Seu ressurgimento está ajudando a recontar capítulos esquecidos da humanidade. E ainda há muito a ser revelado sob o gelo da Sibéria. Se você se fascinou com essa jornada pelo tempo, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com quem ama história e descobertas arqueológicas. E claro, não deixe de conferir os vídeos sugeridos que estão aparecendo agora nos cards. Tem muita curiosidade histórica esperando por você.